pessoal, como vão? Mais um dia, hoje é 22 de março. 28 de março de 2020 e a nossa discussão hoje vai ser sobre a demissão. Na verdade, sobre as demissões. A gente quer abordar aqui nesse vídeo a validade da demissão individual e da demissão em massa agora nesses tempos de coronavírus. Então a pergunta é: são válidas essas demissões? A demissão individual e a demissão em massa, ela é válida por conta dessa pandemia que está acontecendo do coronavírus? Então vamos lá. Eu particularmente entendo da seguinte forma: se estivermos falando em demissão individual, então temos uma empresa, um comércio que seja, e o empregador resolve demitir, sei lá, um empregado ou dois empregados dentro do universo de empregados que ele tem. Então seriam demissões individuais. Essa demissão é válida? Sim, essa demissão ela é válida. Ela só não vai ser válida quando esse empregado que foi demitido pelo empregador tiver alguma estabilidade. Por exemplo, se ele tiver uma estabilidade sindical, ou se ele tiver acometido de alguma doença que é proveniente do trabalho, ou se ele tiver afastado da empresa por conta, sei lá, de uma licença, pode ser até um acidente, não acidente de trabalho, mas um acidente de origem previdenciária, sei lá, precisou fazer uma cirurgia, né, e ele tá afastado, esse empregado ele não pode ser demitido, tá? A lei veio, né, a 13.900 e... Da reforma? Não da reforma, do coronavírus, 13.979, e ela não excepcionou ou ela não garantiu também, e muito menos a medida provisória 927, nem a 928, garantiu estabilidade aos empregados nessa época de pandemia. Então, um empregado individual que não tem essa estabilidade individual, ele pode sim ser demitido. Agora vem a grande pergunta, né? As demissões em massa, que é o que infelizmente está acontecendo. Os empregadores estão arrasados, os empregados também estão arrasados, é uma situação que foge ao controle tanto de um quanto de outro. Então, a pergunta é: pode a demissão em massa? E a gente vai fazer uma análise rapidinha, vou falar de uma forma bem simples para que todo mundo consiga entender, porque quem é operador do direito, né, já ouviu muita gente falando, então os termos jurídicos são mais fáceis para ele, mas para quem não é operador do direito, eu acho que vamos tirar o juridiquês, vamos tentar tirar, né, porque pra gente é bem difícil, para que vocês entendam o que a gente está querendo dizer. O que eu acho em relação à demissão em massa? Antes da reforma trabalhista, que foi em novembro de 2017, o entendimento majoritário, tá, dos tribunais era no sentido que a demissão em massa ela poderia acontecer desde que o sindicato estivesse negociando essa demissão em massa. Por quê? Porque o sindicato ele quer preservar o emprego. Então, o que ele vai fazer quando ele estiver negociando essa demissão em massa? Primeiro ponto, ele vai ver se realmente a empresa está numa situação econômica que precisa demitir esses funcionários. Verificado isso, ele precisa ver o impacto, né, dessas demissões dentro da sociedade. Por quê? Vamos supor que é uma empresa dentro de uma cidade pequena, que é o que acontece muito no nosso Brasil, né? E essa empresa, ela tem praticamente todos os empregos da cidade. E os que não são empregados dela dependem desses que são empregados dela, né? Para poder ter um comércio ali, poder ter uma padaria, né? Um despachante, uma farmácia. Então, todo mundo depende da economia daquele lugar. Então, o sindicato também vai analisar esse impacto social. E também ele vai analisar, gente, a proteção à continuidade do emprego, a proteção à dignidade da pessoa humana. Então, antes da reforma, o entendimento majoritário era nesse sentido, que diante desses princípios de preservação da dignidade da pessoa humana, né, da proteção ao trabalho,
da continuidade da relação do trabalho, não poderia haver demissão se o sindicato não negociasse, tá? Pacífico, super pacífico. O que aconteceu? Em novembro veio a reforma trabalhista e o que não existia antes, que era um artigo que dissesse, olha, pode demitir de forma coletiva sem a negociação do sindicato, passou a existir. Então, passou a existir um artigo dentro da CLT, que é o 447A, que dispõe que não precisa mais dessa negociação coletiva para a dispensa dos empregados. Então, hoje, o que os senhores me perguntariam? Diante dessa legislação, é possível a demissão em massa? Eu entendo que sim, tá? Simplesmente pela leitura do artigo, eu entendo que pode sim ocorrer a demissão em massa. Inclusive, teve uma correição do TST, né, da Corregedoria, que analisou a validade de uma demissão de uma empresa há pouco tempo e eles entenderam, né, que era só uma liminar, uma questão bem breve, mas entenderam naquele aspecto que por conta do artigo 477A poderia sim a empresa demitir sem a anuência do sindicato. Então, de uma forma geral, tá, eu entendo com muita tristeza no coração, tanto para o empregador quanto para o empregado, que pode sim haver essa demissão em massa. E eu questiono o Dr. Pitas, né, o que o senhor acha, ou melhor, o que o senhor entende agora nessa época de pandemia do coronavírus, se essa demissão seria válida ou se essa demissão não seria válida? Bem, juridicamente, essa questão da constitucionalidade ou não do 477A, da CLT, da reforma, está ainda sob júdice, está no Supremo Tribunal Federal. O meu sentido é que eles vão entender que é inconstitucional. Entretanto, eu acho que tem que haver uma exceção. Nas relações humanas em geral, ninguém pode matar outra pessoa. Isso é intuitivo até. Ninguém pode matar alguém. Mas existe uma exceção, que é a legítima defesa. Na legítima defesa, alguém vai matar alguém, vai sofrer um processo, claro, mas vai ser absolvido. E eu penso, com todo respeito, que nas relações sociais existe a legítima defesa social também. Infelizmente, é duro dizer isso, mas as empresas estão nessa situação. E nós não podemos pensar unicamente no trabalhador, nós temos que pensar no conjunto total. E as empresas é que dão, principalmente as pequenas empresas, é que dão emprego para o trabalhador. De forma que, por uma questão de legítima defesa social, eu acho que o empregador vai poder fazer essa demissão em massa, porque na verdade é uma necessidade que ele tem de fazer isso, infelizmente. Eu acho que o Estado foi criado para isso. Infelizmente também o Estado vai ter que arcar com essas coisas. Com as consequências, né? Com as indenizações do seguro-desemprego de todas as pessoas, né, que forem demitidas. E uma questão que nós analisamos aqui foi para que um dos requisitos para que exista a negociação com o sindicato é a verificação se a empresa está sadia financeiramente, né? E é lógico que com essa pandemia e o governo, né? O governo, entre aspas, tá? Que tem município, o governo e o estado, maior federação, ele determinou que as empresas fechassem as portas. Não tem como, elas não recebem nada, não conseguem pagar nada. Então, a situação financeira aí, ela é por si só, né, é patente e latente. Então, esse é um dos requisitos que precisaria da negociação do sindicato e com a pandemia a gente entende que ela está mais que demonstrada. Então, infelizmente, o Dr. Pitas entende também e o raciocínio dele foi muito interessante porque ele entende que
essas demissões estão legitimadas, né? Existe uma garantia legal, pode-se dizer, dessas demissões por conta da pandemia do coronavírus. Bom, gente, em outro vídeo a gente vai falar quais são as consequências, tá? O que o empregador precisa pagar, ou se seria o Estado que teria que pagar essas indenizações pela rescisão contratual, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem, deem a opinião de vocês. Vou falar mais uma vez, a unanimidade é burra, né? A gente tá aqui para discutir e esse é o nosso pensamento hoje. Pode ser que amanhã, com outros subsídios, com mais estudos de outros doutrinadores, a gente comece a enxergar essa situação de uma outra forma. Beijo.